Bom dia, oitavo ano hoje, dia 4/8, mais uma aula online, tá? Hoje a Pô vai explicar os sistema de equação, tá? Tá lá na página 28. Abra uma apostila de vocês na página 28. Ontem vocês assistiram aquele link do YouTube que a Pô passou? Sim. Não? Sim? Pode ser sincero. Sim, assisti, professora. O que, professora? Eu assisti hoje cedo, na verdade. Mas eu assisti. Uhum. Desculpa, professora, fui ali pegar pra escorrer o nariz. O que foi que a senhora falou? Ontem a Pro passou aquele link lá no grupo de WhatsApp e a Pro perguntou se vocês assistiram. É referente ao que a Pro vai explicar hoje. É aquele mesmo vídeo lá que a senhora postou na plataforma? Isso, é o Sim, mesmo. Assisti ontem. Ah, que bom. Então, hoje a Pro vai explicar ele, tá? Ok. Todos já abriram a sua fila? Vou pegar aqui rapidinho. Desculpa que o celular tava dando um erro aqui. Tá, tudo bem. Então, vamos lá, página 28. Vamos ver se tem mais alguém pedindo para entrar. Deixa eu só anotar aqui, Maria Eduarda, Lázaro, Gabriel Fernando, Enzo, Heloísa, Bárbara, Sátiro, Topper falou todo mundo? Faltou alguém? Não? Página 28. Professora, eu acabei de te enviar a pesquisa lá na plataforma Uno, tá? Tá ok. Depois é para eu dar uma olhadinha, tá? Sistema de equações de primeiro grau. É pra enviar? Sim, mas pode ser por e-mail ou não precisa ser na plataforma. Pode ser por e-mail ou pelo WhatsApp, Ah, ok. tá bom? Então vamos lá. Sistema de equações de primeiro grau. Antes da Pro iniciar, falar o que é sistema, tá? Toda vez que a gente ouvir a palavra sistema, vai vir representando, tá? Por essa chave aqui, ó. Ó, vai até aumentar aqui para vocês. Não tem... Ai. Poxa, aumentar... Enfim. Não tem parênteses, colchete? O nome disso daqui, ó, é chaves, tá? Toda vez que tiver essa chave, tá? E tiver duas equações, tá? Eu sempre vou ter duas equações, na linha de cima e na linha de baixo. Pode haver de ter três? Pode. No mínimo é duas, tá? É chamado de sistema de equações. Por quê? Porque no final vai me dar uma resolução de uma equação de primeiro grau. No caso de vocês, eu digo vai ser de primeiro grau, mas tem de segundo grau e assim por diante, tá bom? Então, por isso, é um sistema de equações. Geralmente, a gente costuma fazer isso aqui, tá? No Facebook mesmo tem bastante sistema. Tá falando assim, maçã mais banana é igual a tanto, né? Só que não é X e Y, tá? Geralmente é maçã, banana, e aí a gente tem que descobrir o valor da maçã com a banana que deu tanto. É bem igualzinho mesmo do Facebook, só que aqui é X e Y, tá? Então, eu vou, para eu resolver, eu tenho que isolar uma incógnita. Incógnita é X e Y, tá? Eu tenho duas. Eu tenho que isolar uma delas
achar o valor de uma delas primeiro e depois fazer uma outra conta para achar a segunda incógnita, no caso y, ou vice-versa, tá? Não tem, tem primeiro achar o x, não. Primeiro achar o y, tá bom? Então, vamos lá. Leia a análise a seguir, a situação a seguir. Maria resolveu ir à feira comprar pastel no domingo. Ao abrir a carteira, percebeu que entre as cédulas e moedas de R$ 1, só dispunha do valor exato para comprar um pastel. Quantas cédulas e moedas Maria tinha, sabendo que o preço do pastel é R$ 6? Você consegue descobrir? Conte para os colegas a estratégia que adotou. Resolução algébrica e representação no plano cartesiano. Observe a placa com valores na entrada de um parque de diversão. Joana e seu marido levaram os filhos e alguns amigos ao parque. No total, compraram 7 ingressos e gastaram R$ 147. Quantos ingressos de cada tipo foram comprados? Página 29. Esse problema pode ser traduzido para a linguagem algébrica. Não entendi. Aqui tá, observe a placa com valores na entrada de um parque de diversões. Qual placa? Que não aparece nada. Aonde está? Observe a placa com valores nesse desenho. de diversão. Não tem placa mesmo, não. Um erro, né? Só tem a bilheteria. Na bilheteria não tem placa. Deixa eu ver aqui orientações. Não. Não tem o preço, né? Mas vamos ver se aqui vai dar. E aí a gente já mata a questão. Aí é até bom você ter falado que aí é para eu mandar e-mail lá na UNO, que não tem a placa nessa página, tá? Então vamos lá. Esse problema pode ser traduzido para uma linguagem algébrica. Pessoal, toda vez que está escrito o problema, tá? Aí eu tenho que traduzir ele em linguagem algébrica. Como? Tá? Dessa maneira, ó. Compraram 7 ingressos, está escrito. Quem comprou 7 ingressos? X mais Y igual a 7. Na linguagem algébrica fica isso. Porque eu não sei quantos compraram, tá? Então, eu podia deixar só X igual a 7? A princípio, a gente ia pensar em uma incógnita igual a 7. Ok, mas tá errado. Por quê? Porque eu estou falando de um sistema. Se eu tenho um sistema, eu tenho 2 incógnitas, X e Y, tá? A outra equação, gastaram 147, tá? Os dados não tá não sabe por quê? Ó, aqui tá 25 e aqui tá 18. Da placa, né? Isso, deve ser referente à placa. Esses valores 25 e 18 é referente à placa. Eu acho que 25 é tipo do adulto e 18 é o da criança, porque mais pra frente tá falando um pouco sobre isso. Uhum. Pode ser sim. Se R$ 25 paga o adulto e 18 a criança. Como eu não sei quem é quem, aí eu chamo 25x mais 18y. O total é 147, tá? Nesse caso, temos 2 equações do primeiro grau, com 2 incógnitas, formando o que chamamos de sistema de equação. O sistema é indicado assim. Então, x mais 7, x mais y igual a 7. 25x mais 18y menos igual, 147. A diferença
há diferentes caminhos para encontrar a solução de um sistema, que são os valores de x e de y, que satisfazem simultaneamente as duas equações. Um deles é o método da tentativa do erro, pelo qual testamos alguns valores, considerando todas as informações fornecidas pelo enunciado. Vamos atribuir alguns valores, x e a y. Veja o quadro a seguir. Pessoal, esse método da tentativa é o que a gente faz lá no Facebook. A gente deduz que a maçã é 5 e a banana é 2, tá? Então, a gente está tentando. Esse é o método que a gente faz lá no Facebook, tá? Método da tentativa. Pode ser que dê certo e pode ser que vá ao erro, tá bom? Então, para resolver um sistema, eu tenho esse método da tentativa, tá? E mais para frente a gente vai ver mais um outro método. Vamos prosseguir. Se considerarmos que 2 adultos foram ao parque, concluímos que eles levaram 5 crianças. Então, x igual a 2 adultos, y igual a 5 crianças, tá? Então, no lugar de x eu coloco 2, no lugar de y eu coloco 5. Então, x, 2, y, 5. 2 mais 5, 7. 7 igual a 7. Sentença verdadeira, tá? Agora, aqui ao lado, se 3 adultos foram ao parque, então eles levaram 4 crianças. 3 mais 4, 7. Então, no lugar de x, 3, no lugar de y, 4. 3 mais 4, 7. 7 igual a 7. Tá? Segunda equação. 25 diz quem? O 2. 25 vezes 2, 50. 18 vezes 5, 90. Por que 5? Porque aqui em cima, ó, foram 5 crianças. 18 reais vezes 5 crianças. 18 vezes 5, que dá 90. 50 mais 90 dá 140. Não 147, porque eles gastaram 147. Então, a sentença é falsa. Aqui, 25 vezes, no lugar de x eu coloco 3, no lugar de y eu coloco 4. 25 vezes 3, 75. 18 vezes 4, 72. Igual a 147. 75 mais 72, 147. Então, a sentença é verdadeira. Então, os valores são 3 adultos e 4 crianças, tá? Por quê? Tanto aqui quanto essa deu sentença verdadeira. Mas deixa eu ler aqui o que está explicando para vocês. Essa daqui deu sentença falsa, porque a primeira deu verdadeira, porém a segunda deu falsa. Então, o par ordenado 2 e 5, então é aqui, pessoal, x2, y5, tá? Não é solução desse sistema, pois 2 e 5 não é solução da segunda equação. Apesar de ser da solução da primeira equação, como o total em reais é 140 obtido na segunda, é menor que o esperado, que é 147. Convém fazer novas tentativas, aumentando o número de adulto, pois a entrada é mais cara, e, consequentemente, diminuindo o número de crianças, tá? Então, essa é uma tentativa por erro, tá? Então, a pessoa pensou no número 2 e no número 5 e fez os cálculos. Só que esse 2 e 5 tem que dar ok, tanto na primeira equação quanto na segunda. Na primeira deu, na segunda não, tá? Já esse outro aqui, 3 e 4, 3 adultos e 4 crianças, deu na primeira equação e deu também na segunda equação, tá bom? Então, tem esse método de fazer e tem o próximo também. O método da substituição, tá? Esse aqui, pessoal, não tem erro, tá? É o que eu indico vocês fazerem. Esse daqui dá certinho. Aquele lá, não. Você pode pensar no número e dar errado. E aí, você tem que pensar mais para frente. Então, vamos aprender agora o método da substituição. Esse método de resolução de sistema, como o próprio nome sugere, consiste em substituir uma das incógnitas de uma das equações do sistema por uma expressão obtida de outra equação, que contém as mesmas incógnitas.
Exemplo. Só um minuto, pessoal. Vamos resolver o seguinte sistema de equação. Então, eu tenho aqui, ó, 3x mais 2y igual a 9, tá? 2x mais 3y igual a 16. Se for pelo outro método, eu tenho que colocar valores para x e valores para y, que dê 9. Então, exemplo, 3 vezes 1, 3. Mais 2... Aí eu tenho que ver um número que y, que fazendo a multiplicação, somando com 3, vai dar um número 9. Isso é o método da tentativa, tá? Tentativa do erro. Agora, já esse método da substituição, não. O que que eu faço? Eu copio a primeira linha, copio a segunda equação, tá? E eu vou isolar o x, tá? E vou chamar de número 1. Olha só o que eu vou fazer, ó. Na segunda equação aqui, ó. Não, foi na primeira, desculpa. 3x mais 2y igual a 9. Então, o x sozinho está aqui. O número que estava do lado do x, ele passa dividindo, que é o 3. Tá? O 9 está no lugar certo, tá? Porque eu tenho que deixar o x sozinho. E aí, o mais 2y está no lugar errado. Ele vem para cá, menos 2y. Então, eu vou chamar essa equação aqui de 1, tá? Tá aqui, ó, 1. Em seguida, na outra equação, substituindo o x por... Então, esse valor todo aqui, ó, é x. 9 menos 2y igual a 3. Então, eu vou substituir na segunda equação esse valor todo aqui, ó. Então, onde tem x na segunda equação, que na verdade é essa aqui, ó, desculpa, 2x mais 3y igual a 16, eu vou colocar esse valor aqui, ó, 9 menos 2y, 3. Então, tá aqui, ó, embaixo. Copiei a segunda equação lá do início, tá bom, pessoal? 2x mais 3y igual a 16. Tá aqui, ó, ela, copiada, tá? No lugar de x, agora, em vez de eu colocar x, eu vou colocar esse valor aqui, ó. Tá aqui ele, ó. 2 é da fórmula, como se fosse uma fórmula. X, eu coloco esse valor, o número 1 que eu encontrei, e o restante eu copio, mais 3y igual a 16. Agora, o que que eu vou fazer? A distributiva. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 2, 4. Menos 4y. O y acompanha. Dividido por 3, tá? O que que eu tenho que fazer aqui agora? O MMC dos demais, tá? O MMC de 3 é o próprio 3. Então, eu coloco 3, 3 e 3. Agora, o que que eu vou fazer? 3 dividido por 3, 1. Peraí, desculpa, 2 vezes 9, 18. Ah, tô aqui embaixo, desculpa. Então, aqui, ó, 3, 3 e 3. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 3, 9y. 3 dividido por 1, não tem nada debaixo desse 3y. 16 é um imaginário. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 16, 48, tá? 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 18, 18. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 4, menos 4y, tá? Então, aqui não muda em nada. Porque primeiro é que tá faltando, a apostila não fez aqui, tá faltando mais uma linha aqui da distribuição. Ele já foi direto para o MMC, tá? Mas não tem importância. Agora, eu cancelo todos os MMC, que são os números de baixo, e me sobrou uma equação em cima. O que é y para um lado e o que é x, o que é número sozinho para o outro. Então, eu vou ajuntar número com y com número com y. Menos 4y mais 9y, 5y. Tá? 48 tira 18, 30. Então, o número que estava acompanhando o y, ele passa dividindo. 30 dividido por 5, 6. Então, eu achei o valor de y, tá? Agora, utilizando a mesma fórmula lá de cima, número 1, tá? Por quê? Porque agora eu achei o valor de y, eu vou achar o valor de x. Então, 9 menos 2 vezes y. Quem é o y? O y eu achei que é 6. Então, é 6 aqui, ó. 2 vezes 6, tá? Menos 9 dá menos 3. 3 dividido por 3, 1. Como aqui é negativo, menos com mais, menos 1.
Então, achei o valor de y, que é 6, e o valor de x, que é menos 1. Então, se eu lá no início colocar esses valores aqui que eu encontrei, ó, x igual a menos 1, 3 vezes menos 1, menos 3. Grava aí. Mais 2 vezes 6, tá? Dá o quê? 12. 12 vezes 6 dá 12. Então, menos 3 com mais 12, 12 tira 3, 9. Fica o sinal do número maior. Deu certo na primeira equação. Agora eu vou ver se dá certo esses valores na segunda equação. 2 vezes menos 1, o x é menos 1 que eu encontrei. Vai dar menos 2. Guarda aí o menos 2. Mais 3 vezes o 6 dá 18. 18 tira 2 dá 16. Fica o sinal do maior, que é 18, positivo. Deu certo também. Então, os valores são realmente y igual a 6 e x igual a menos 1. Tá? Se eu quisesse fazer por tentativa do erro, eu ia ficar jogando valores. E aí demora mais, entendeu? Por isso que eu falo para vocês fazerem esse método aqui. Mas nada impeça de vocês fazer o método anterior, tá? São só maneiras. Só se o exercício falar, faça pelo método da substituição. Aí vocês têm que fazer dessa maneira. Faça pelo método do erro, da tentativa do erro. Aí vocês têm que fazer da maneira anterior. Dúvidas? Você acha um pouquinho complicado, eu acho um pouco complicado. É muito Esse assim. é porque vai e volta, né? É, inverte a conta depois, aí tem que adicionar e depois tem que tirar um número. Uhum. É porque no início, depois que a gente pegar a prática, é rapidinho de fazer. Tá? Mas a gente tem que aprender os 3 métodos, porque no 9º ano a gente também utiliza isso daqui. No primeiro colegial. Professora, Oi. tem uma regra para isolar a incógnita? Tem. Vou falar o próximo agora, tá? Tá, professora, Oi. o x, ele precisa ficar com, tipo, aqui, x igual a 9 menos 2y. Aí precisa ter o tracinho e embaixo 3. Tem que ser assim ou pode ser seguido Não, assim? esse daqui é o exemplo desse sistema. Pode ser que, vamos supor, seja só uma linha. Vamos supor x igual a 9. 9 menos 2y, sem o 3 embaixo. Entendeu? Esse daqui é um exemplo desse sistema. Mas vai ter exercício que vai ser só 9 menos 2y. Só. Não vai ter o 3 embaixo dividindo. Quando não tem o 3 embaixo dividindo, é mais fácil ainda, entendeu? Sim. Ou 3 ou qualquer outro número, né, pessoal? Por quê? Porque se tem um 3 embaixo, eu vou ter que logo de cara lembrar do MMC. Eu vou ter que fazer o MMC. Aí eu vou dividir o de baixo e multiplicar o de cima. Tá? Mas nem sempre vai ser com divisão embaixo. Às vezes pode ser só 2y. X igual a 2y. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Método da adição, tá? Esse método de resolução de sistema consiste em adicionar membro a membro às equações para obter uma terceira equação, de modo que ela possua apenas uma incógnita. Acompanhe a situação a seguir. Situação 1. Na compra de 3 mangas e 2 melões, Adriana gastou R$14. Então tá aqui, ó. 3 manga, vou chamar manga de X. Mais 2 melões, vou chamar os melões de Y. Ela gastou R$14. Vamos terminar de ler o problema.
Ao pensar sobre a compra, ela percebeu que não havia diferença entre o preço de 4 mangas e 2 melões. Então, 4x, porque eu chamo manga de x, e 2 melões. Então, menos, porque ela falou a diferença, ó. Então, eu tenho que tomar cuidado com o que o enunciado do exercício está pedindo, ó. Diferença. Então, menos 2 melões. Eu chamo y de melões, tá? Qual é o preço de cada uma dessas frutas? Então, aqui nessa daqui, ela não deu. Ela falou o quê? Ao pensar sobre a compra, ela percebeu que não havia diferença. Se não havia diferença, a resposta é zero, certo, pessoal? Então, a conta é de menos e a resposta aqui é zero. Nesse sistema, como há uma incógnita y com coeficientes opostos, adicionamos membro a membro as equações e obtemos uma equação apenas com uma incógnita x, resolvendo obter o valor de x. Pessoal, aqui, ó, ela decidiu cancelar o y, a incógnita y, por quê? Decidiu cancelar a incógnita y? Porque uma é positivo e a outra é negativo, tá? Então, eu sempre observo isso. Se a de cima e a de baixo, tanto para y quanto para x, uma é positiva e outra é negativa, eu vou isolar primeiro essa. Se tivesse aqui no x, ó, se tivesse aqui no x menos 3x e mais 4x, eu ia isolar, eu ia cancelar uma delas. Eu ia fazer aqui. E não aqui o y, tá? Como aqui uma é positiva e outra é negativa, eu faço a regra de sinais. 2 tira 2, 0. Não preciso pôr 0y, igual tá aqui, ó. Ah, Pro, eu quero pôr porque me ajuda. Então, ok. Pode pôr, tá? Aí aqui eu somo, ó. 3 mais 4, 7. Pô, como você fez? Por que você somou? Porque tá aqui, ó. Mais 3 com mais 4, regra de sinal. Mais com mais é mais, então eu vou somar. 3 mais 4, 7. 7x. Aqui é a mesma coisa, ó. Mais 14 mais 0 é mais. Então, 14 mais 0 é 14. Tá? Aqui eu fiz menos porque mais com menos é menos. 2 tira 2, 0. Então, eu fiquei apenas com 7x igual a 14. Ó, não preciso pôr o 0y, tá? Então, x igual 14, o número que estava do lado do 7, ele passa dividindo. Ele estava multiplicando antes, ele passa dividindo. Então, 14 dividido por 7, x igual a 2. Então, encontrei o valor do x. Agora, eu vou encontrar o valor de quem? Do y, tá? Como que eu faço? Eu posso escolher ou a primeira ou a segunda equação. E aonde tem x, eu coloco 2, tá? Então, vamos lá. Em seguida, substituímos x por 2 em uma das equações do sistema. Então, pode ser por qualquer uma, tanto na primeira quanto na segunda. Não importa. Você que vai escolher. Ah, Pro, eu escolhi a segunda. Ok. Ah, Pro, eu vou escolher a primeira. Ok. Ó, tem até o exemplo da primeira e da segunda aqui. Vamos ver? 3 vezes x, no lugar de x eu coloco 2. Então, tá aqui, ó. 3 vezes 2, 6. Mais 2y igual a 14, tá? Y igual, vou ter que deixar o y sozinho. Y igual 14 menos 6. Dividido por 2 dá 4. Na segunda equação, 4 vezes no lugar de x eu coloco 2, tá? Não precisa fazer as duas contas, ou uma ou outra, tá, pessoal? Então, voltando, 4 vezes 2, 8. 2 vezes y, tá aqui, igual a 0. 2 vezes y igual a menos 8. 8 dividido por 2, porque o número que estava do lado do y passa dividindo. 8 dividido por 2, 4. Menos com menos, mais 4. Portanto, a manga custa R$2 e o melão 4. Eu não chamei lá no início que x era manga, então eu achei o valor de x que é 2. Então, manga é R$2. E agora eu descobri que o valor de y, do melão, desculpa, que é y, é R$4. Então, portanto, a manga custa R$2 e o melão 4. Dúvidas?
Não? Não, eu achei esse método até mais fácil. É mais fácil, né? Ah, Situação não. 2. Ela é mais fácil, mas assim, eu me confundi no comecinho, porque não é diferença, professora. Porque na segunda equação tem que ter o zero. Não é o mesmo valor? Não, porque lá falou assim, a diferença entre o melão e a manga não tem nenhuma diferença. Se não tem nenhuma, nenhuma é zero, entendeu? Você está achando mais complicado, por quê? Porque agora os enunciados são de interpretação, entendeu? A gente tem que interpretar o que está pedindo o enunciado para a gente colocar os números, né? Que no caso são 3x, 2x, o que tiver pedindo no enunciado. Porque geralmente em matemática já vem a conta, ok, faça essa conta. Agora não. Você tem que ler o problema e colocar no sistema de equação, entendeu? Por isso que você está achando complicado o início e não o finalzinho da conta. Mas não se preocupe não, que conforme a gente for fazendo vários exercícios, a gente vai ficando craque, entendeu? Porque isso a gente tem que aprender mesmo, porque a gente usa no 8º, né? No 9º, e a gente usa no 1º, no 2º e no 3º colegial, tá? Só que, lógico que lá para frente é mais complicado ainda. Ixi, Maria. É. Aqui é como se fosse 1 mais 2, 2 mais 2, tá? Lá para frente vai cair numa equação de 2º grau, de 3º grau e assim por diante. Tá bom? Mas não se preocupe não, a gente vai fazer vários exercícios, vai exercitar bastante. E em matemática a gente só aprende fazendo. Por isso que ontem eu dei uma introdução a isso aqui, para vocês terem o quê? Uma noção. Hoje já está mais claro, não tá? Do que ontem. Aham. Então, na próxima aula vai estar mais claro ainda. E depois, conforme a gente for fazendo vários exercícios, aí a gente vai seguindo. Bom? Situação 2. Vamos resolver o sistema de equação. Então, eu tenho 3x mais 2y igual a 2, menos 5x mais 3y igual a 22. Observe que, como não há um sistema, uma mesma incógnita, com coeficientes opostos, a soma das equações resulta em uma equação com duas incógnitas. Então, pessoal, ó, eu olhando esse sistema aqui, eu não tenho uma positiva e outra negativa, tá? Igual eu tinha lá no início, que aí eu cancelei o y, que deu 0y, tá? Quando isso acontecer, o que eu tenho que fazer? Vamos ver. Observe que, como não há no sistema uma mesma incógnita com os coeficientes opostos, ou seja, mais 2 e menos 2, igual houve na anterior, tá? A soma das equações resulta em uma equação com as duas incógnitas. Então, olha lá. Menos com mais, menos. 5 tira 3, 2x. Mais com mais, mais. 2 mais 3, 5y. Tá? Mais com mais, mais. 2 mais 22, 24. Então, ficou menos 2x mais 5y menos 20, igual a 24, desculpa. Por isso, devemos preparar o sistema multiplicando. Para isso não acontecer, pessoal, tá? Isso não pode acontecer, eu não posso fazer isso, tá? Por isso, devemos preparar o sistema, multiplicamos uma ou ambas, a mesma por um número conveniente, antes de adicioná-las. Nesse caso, multiplicamos a primeira equação por 5 e a segunda por 3. Obtemos os coeficientes opostos para x. Então, vamos lá. Ó. Eu não posso fazer o que a apostila acabou de fazer aqui, ó, somar ou subtrair, porque não vai me resultar em nada. Eu tenho que isolar uma das incógnitas.
uma tem que ser positiva e a outra negativa. E, ou seja, o mesmo valor, tá? O que eu tenho que fazer? Vamos ver. Como aqui o 3x e aqui é 5x, se eu fizer o oposto aqui em cima, multiplicar pelo oposto, o oposto é quem? É o 5, ó. O oposto do 3x é o 5x. Então, se eu multiplicar a primeira equação pelo oposto, que é o 5, eu vou ter 3 vezes 5, 15x. Lembrando que o x e o y acompanham, tá? 2 vezes 5, 10y. E 2 vezes 5, 10. Tá? Se eu multipliquei a primeira pelo oposto, eu também tenho que multiplicar a segunda equação também pelo oposto. O oposto de 5 é esse 3. Então, aqui eu vou multiplicar por 3, tá? 5 vezes 3, 15. 15x. 3 vezes 3, 9y. E 22 vezes 3, 66. Tá, pessoal? Então, quando não tem uma positiva e outra negativa, e os valores são diferentes, ó, igual aqui, ó, 3 e 5, se fosse 5 e 5, uma positiva e outra negativa, ok, ia dar 0 e é isso que eu quero, tá? Eu tenho que multiplicar pelo oposto, então eu tenho que observar bem isso no sistema de equação antes de iniciar. Se tem um positivo e outro negativo, e os dois númerozinhos iguais, tanto para x quanto para y, porque eu preciso isolar pelo menos uma incógnita, ou o x ou o y, tá? E aqui agora, depois da multiplicação, eu consigo, tá? Olha aqui, ó. Mais 15x e menos 15. 15 tira 15, 0. Ó, olha aqui, ó, ela aqui embaixo. Ó, adicionando os membros, as duas equações obtemos. Então, ó, 15 tira 15, 0x. É isso que eu quero. Uma tem que dar 0. Não importa se é x e não importa se é y. Mas uma tem que dar 0. Então, eu tenho que analisar o sistema lá no início do exercício. Se não tem um positivo e um negativo com os mesmos números, quando eu falo mesmo número, é assim, pessoal, ó. Um 15 e outro 15. Tanto para x quanto para outro x da outra segunda equação, tem que ter o mesmo número. Então, se não tem, igual aconteceu aqui, eu já tenho que imaginar que eu vou ter que multiplicar pelos opostos, tá? E aí eu vou analisar o sistema e vou ver se eu vou ter que analisar o x ou o y, tá? Então, vamos continuar. Aqui, 10 tira... desculpa. Mais 10 com mais 9, 19y. Menos com mais é menos. Ah, não, não é menos, perdão, é igual, desculpa. 66 mais 10, 76. O que é y de um lado e o que é número do outro. Então, 19y igual a 76. Y sozinho, o número que estava do lado do y passa dividindo. 76 dividido por 19, 4. Então, eu achei o valor de y. Y é igual a 4. Então, eu vou escolher ou a primeira ou a segunda equação lá do início. Não pode ser essa que eu multipliquei, tá? Essa que eu multipliquei, não posso pegar ela. Eu tenho que pegar lá do início, que o exercício deu. Sempre, pessoal. Eu sempre pego lá do início. O que eu vou fazer? Agora, onde tem y, eu vou colocar 4. Então, eu escolhi uma, ó, 3x mais 2y igual a 2. E aonde tinha y, eu coloco 4. Para quê? Para eu descobrir o valor de x. Tá? 3x mais 2 vezes 4, 8. Tá? O que é x para um lado, o que é número para o outro. Tá? Então, aqui ficou 8 tira 2, menos 6. 6 dividido por 3, menos 2. Então, logo o valor de x é menos 2. Tá? Y é igual a 4 e x igual a menos 2. Logo, o par menos 2 e 4 é a solução do sistema. Tá? Não precisa fazer a prova real, mas se você quiser vir lá no início e fazer a prova real, tá? Conferindo se dá o valor, pode fazer, olha só. Não precisa, tá, pessoal? Mas se vocês quiserem fazer, pode fazer, ó. O y é 4 e x menos 2. Então, eu vou lá no início, 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Guarde aí, menos 6. Depois, mais
2 vezes o y é 4. Então, 2 vezes 4, 8. Então, eu tenho menos 6 mais 8, menos com mais é menos, 8 tira 6, 2, e fica o sinal do número maior, que é o 8 é positivo, então fica 2 positivo. Ok, bateu. Então, ficou 2 igual a 2, tá? A mesma coisa eu posso fazer com essa daqui, ó, para ver se bateu, tá? 5 vezes menos 2, menos 5 vezes menos 2. 5 vezes 2 dá 10. Menos com menos vai dar mais 10, tá? Mais 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. 10 mais 12, 22. Bateu. 22 igual a 22. Tá bom? Então, vamos lá. Página 33. Resolva a equação a seguir sem recorrer à álgebra. 2 garrafas de suco equilibram 4 copos e 2 taças. Então, olha lá. Tá aqui 2 garrafas equilibram 4 copos e 2 taças. Ou seja, esses 4 copos e 2 taças têm o mesmo valor, tá, das 2 garrafas. 2 copos equilibram 3 taças. Então, 2 copos equilibram 3 taças. Quantas taças são necessárias para equilibrar uma garrafa? Explique o seu raciocínio. Então, essa daqui, a prova vai deixar para vocês pensarem um pouquinho, tá? Ou seja, quando eu voltar na próxima aula online, a gente vai voltar e pensar nessa daqui. Quantas taças são necessárias para equilibrar uma garrafa? Tá? Então, eu tenho aqui, quantas taças eu preciso para equilibrar uma garrafa? Hoje, exercício 1. Hoje, Fábio tem o triplo. Então, pessoal, o triplo é 3 vezes a idade de seu sobrinho. Eu não sei qual é a idade dele, então eu vou chamar de X, tá? Mas vamos continuar. Lucas, e daqui a 12 anos terá o dobro da idade dele, indicando por X a idade atual de Fábio e Y a idade atual de Lucas. Escreva a relação entre as idades atuais deles. Então, eu tenho que colocar aqui, pessoal, em forma algébrica. Tá escrito aqui em cima, tá? Ó, hoje, Fábio tem o triplo da idade do seu sobrinho Lucas. Daqui a 12 anos, terá o dobro da idade dele, indicando por X a idade atual e de Fábio por Y a idade atual de Lucas. Escreva a relação entre as idades atuais deles. Então, eu vou ter que colocar 3 vezes X mais 12 vezes o quê? A idade atual do Lucas, tá bom? Então, eu tenho que relacionar com X e com Y. B. Escreva as idades de ambos daqui a 12 anos. Tá? Então, pessoal, eu não tenho conta, porque eu não sei uma das idades. Eu só vou colocar X e Y. Escreva a relação entre as idades daqui a 12 anos. E resolva o sistema formando uma equação A e C. Então, entre a equação A e a equação C, tá? Vai me formar um sistema, vai me dar 2 equações. Uma equação e uma equação, tá? A primeira equação vai montar um sistema, ou seja, eu vou ter que ter a chave aqui na D e vou colocar a equação da A. Vou colocar ela, tá? A C também vai me dar uma outra equação, que vai ser a segunda equação desse sistema, tá? E aí, o que eu vou ter que fazer? Descobrir a idade deles. Então, a idade do Fábio é X e a idade de Lucas é Y. Tá? Eu vou ter que... Aí você vai escolher pelo método que você quiser. Pelo método da tentativa,
Porque aqui não está falando, ó, pelo método da substituição e pelo método da adição, tá? Vocês que vão escolher o método, tá bom? Aí aqui, o que eu vou ter que fazer? Se vocês escolherem o método da adição, eu vou ter que ver se o sistema, se as duas equações do sistema, uma é positiva e outra é negativa, e os dois valores são os mesmos. 5, vamos supor, 5y e menos 5y, mais 5y e menos 5y, tá? Por quê? Para eu dar 0y. Quando eu falo y, pessoal, pode acontecer no x também, tá bom? Às vezes está lá no x, menos 3 e mais 3, x, tá bom? Então, eu tenho que uma dá 0. Se não tiver, eu vou ter que multiplicar pelo oposto, tá bom? Então, essa D aqui, ó, através da A e da B, através da A e da C, vai me resultar em um sistema. Exercício 2, também um sistema. Ó, olha aqui, ó, o exercício 2, 3, 4 e 5 é tudo um sistema, porém agora está tudo em problemas. Aí eu vou ter que o quê? Que interpretar o problema. Às vezes, uma coisinha que eu interpreto errado, eu já faço o problema errado, tá bom? Então, leia com calma. Leia o problema, monte o sistema e resolva. Em um escritório, trabalham 33 funcionários, entre homens e mulheres. Então, aqui, ó, provavelmente, homens é X e mulheres serão Y, tá bom? Sempre a sequência que vier primeiro será X, a segunda, Y, tá bom? Se forem demitidos 3 homens e admitida 4 mulheres, o número de homens e de mulheres será igual. Quantas mulheres trabalham nesse escritório? Tá? Então, ó, tá aqui esse exercício 2. Ó, x mais y igual a 33, porque tem 33 funcionários, tá? Aqui, ó. Se for demitido 3 homens, então, x menos 3. E se for admitida 4 mulheres, então y mais 4, tá? Aí tá falando lá assim, ó, que o número será igual, tá? Que número que será igual? Olha aqui, ó. Menos 3 vem para cá, positivo. 4 mais 3, 7. A primeira equação não muda em nada, tá? Eu só vou, o quê? Somar número com número. Eu não posso somar x com y. Não posso. Ou subtrair. Mas número com número eu posso. Tá? Então, ficou assim, ó. X menos y igual a 7. Tá? Então, através desse, ó, através dessa segunda equação aqui, ó, a Pro já montou para vocês. Através dessa segunda equação aqui, vocês vão fazer a conta, ó. Um é positivo. Olhar agora. Agora eu vou olhar o quê? Se um é positivo, se o outro é negativo. Então, não preciso multiplicar pelo oposto, porque não tem nada na frente, é 1. Então, os números são iguais. Então, eu posso cancelar y com y. Então, 1 tira 1 vai dar 0. E aqui eu posso somar, ó. 1 mais 1, 2x, ó. Tá aqui, ó. 2x. 33 mais 7, 40. X sozinho, 40 dividido por 2, que dá 20. Achei o valor de x. Agora eu pego ou a primeira ou a segunda e vou, onde tem x, eu coloco 20. Tá? E aí eu descubro o valor de y. Lembrando que eu não pego a primeira e a segunda dessa daqui, é lá do início. Essa aqui, ó. No caso, então, eu vou pegar essa primeira equação, que é mais fácil, né? Ó. X mais y igual a 33. Tá aqui, ó. X mais y igual a 33. Aonde tem x, eu vou colocar o valor de 20, que eu encontrei agora o valor de 20. Tá? Y sozinho, 33 tira 20, y igual a 13. Então, são 13 mulheres, porque o y que trabalha nesse escritório. Vou voltar aqui na 1
tá? Na questão 1 do exercício. Então, vai ficar assim, ó. A. Vou dar até a C. A. Hoje, Fábio tem o triplo da idade do Lucas, ou seja, X igual 3 vezes Y. Então, a resposta da 1 vai ficar isso, pessoal. X igual 3 vezes Y. B. Daqui a 12 anos, a idade de Fábio será X mais 12 e a de Lucas será Y mais 12. Tá? Só que na D eu vou pegar a A e a C, tá bom? Daqui a 12 anos, essa é a C. Fábio terá o dobro da idade do Lucas, ou seja, X mais 12 igual 2 vezes Y mais 12. Lembrando que aqui eu tenho a distributiva, tá bom? Já na D, pessoal, vai ficar assim, ó. Então, fiz até o sistema e agora vocês vão calcular igualzinho para explicar lá 2. Então, X, a primeira equação ficou X igual a 3Y. X mais 12 igual, agora aqui eu tenho que fazer a distributiva. 2 vezes Y, 2Y. E 2 vezes 12 mais 24. Tá bom? Agora, o que é número com número, o que é X sozinho com X sozinho, então vai ficar esse segundo sistema, ó. Cadê? Aqui tá a multiplicação, ó, vai ficar essa segunda. Ah, tá, aqui, ó, essa segunda equação aqui já vai me dar o valor de Y. Aí o valor que der no Y, que é número para um lado, que é X para o outro, o valor de Y depois eu só vou substituir aqui, ó, um exemplo que deu 2. Então, vou ficar 3 vezes 2, tá? Então, aí eu já vou descobrir o valor de X. Então, eu não tenho um outro sistema, não. Eu vou ter apenas que fazer esse sistema aqui mesmo. Lembrando que antes eu tenho que fazer a distributiva, tá bom? Depois, numa outra aula online, que a gente for fazer a correção, aí a Pro ajuda vocês passo a passo, tá bom? Eu já vou encerrar, tá, pessoal? Exercício 3, vocês tomaram um cafezinho. Fernando pagou o aluguel de uma quadra de futebol, utilizando notas de 20 e de 50. Então, pessoal, sempre eu vou ter duas coisas para eu analisar, tá bom? E essas duas coisas, no caso aqui, são notas. Então, eu vou chamar o 20 de X e o Y de 5, tá bom? Eu tenho que imaginar isso, eu tenho que pensar. Se é um sistema, eu tenho que chamar um de X e outro de Y, tá? E sempre a ordem que vier primeiro é o X, a segunda, Y. Sabendo que o aluguel foi de 140, então 20x mais 5y igual a 140. Que Fernando utilizou 10 notas, quantas notas cada um tinha? Então, eu não sei. Então, x mais y igual a 10. Vamos ver se o sistema é esse? Então, o mais complicado é descobrir o sistema. Ó, x mais y igual a 10, porque ele usou tanto nota de 20 quanto nota de 5, ele utilizou 10 notas. E na outra equação, 20 nota de x mais 5y é igual a 140. O próximo passo é observar o quê, pessoal? Se um é mais e outro é menos. Ah, tá, mas aqui tá falando pelo método da substituição, ó. Eu vou ter que substituir, tá bom? Ó, vou ter que usar lá o método. Eu tenho que também tomar cuidado com isso. Às vezes o exercício vai falar, calcule pelo método da substituição, calcule pelo método da tentativa do erro, tá? Então, eu tenho que observar muito isso também. Por isso que o sistema de equação é bem complicado no início, tá? Só até a gente aprender. Depois que a gente aprender, a gente vai indo. Lembrando que essa é praticamente a primeira aula de sistema de equação, tá bom? Vocês vão fazer os exercícios da página, tentar fazer os exercícios da página 33 e 34, tá? Só.
33 e 34. Não vai ser para amanhã, vai ser para sexta-feira, tá bom? E quinta-feira a Pro vai fazer mais, essa semana ainda a Pro vai fazer mais uma aula online e a gente vai fazer esses exercícios passo a passo, tá? A gente não vai avançar, a gente só vai na hora que a gente aprender mesmo, fazer esses exercícios. Porque esse é muito importante, porque a gente utiliza nos 3 anos do ensino médio, tá? Então tenha calma, as primeiras aulas ainda, é complicado no início, mas depois a gente aprende, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, Não. Hoje não, né? Não sei se dá tempo, rapidinho, falar, mas é que, tipo, eu tive bastante dúvida nas E equações eu também. literais, sabe? Eu e a Duda. A gente teve muita dúvida. A gente quebrou a cabeça, assim, nas equações literais. Só que, tipo, agora a gente entendeu e tal. Mas só pra falar, assim, mesmo. Porque foi bem difícil, assim, tipo, Ah. eu, pelo menos, parecia que eu não tinha entendido nada. Entendi. No término dessa apostila aqui, a Pro vai passar a revisão todinha no caderno, todos os, assim, de todos os, Sim. não dos exercícios, do conteúdo, entendeu? Uma do conteúdo tal, outra do conteúdo tal, a Pro vai passar todas elas, entendeu? E assim, os que têm mais dificuldade, depois vocês vão me falar no final, né, dessa atividade, vocês vão me falar qual que vocês teve mais dificuldade. Aí eu vou trabalhar em cima dessas, entendeu? Tá bom. E se não, isso se não voltar às aulas. Se voltar às aulas, eu vou retomar tudinho com conteúdo, tá? Tudo? Uhum. Cada aula vai ser uma até eu chegar no atual. Pelo menos um exercício explicando eles com vocês e fazendo um exercício. Não, tudo bem até, porque acho que a única coisa que eu tive dificuldade mesmo foi essa coisa de equação literal, que eu não entendi o método muito bem. Uhum. Mas agora sim. Eu, pelo menos, Assim, né, eu sabia acho que também. entendi. Mas a gente, tipo, conseguiu fazer outros exercícios, sabe? Só que, tipo, quando chegou no da apostila, tipo, parece que não era a mesma coisa, sabe? Entendi. O conteúdo, tipo, não sei o que aconteceu. Tá, A gente procurou na internet, pesquisou um monte de coisa. A gente entendia quando explicava, tipo, parecia mamão com açúcar, só que aí quando a gente ia ver na apostila, o cérebro bugava legal. É diferente. É assim mesmo, tá bom? Mas não se preocupe não, que a Pro vai retornar, tá bom? Com esse mesmo assunto, tá? Tá bom. Pessoal, tenham um bom Ok, café. professora. Obrigada. Tchau. Agora é a aula do Wander. Obrigada, professora. Beijo. Obrigada pela aula. Obrigada pela Tenha um aula. bom dia. De nada. Tchau, professora. Bom dia. Bom Tchau, dia. professora. Tchau.